Júnior Walter e este é o seu canal O Colisor. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos para mais um assunto interessante. Seriam os sonhos uma forma de linguagem? É deste assunto que nós vamos tratar hoje. Mas antes disso, nós vamos abrir a Bíblia. Jó capítulo 33, versos 15, diz o seguinte: em sonho ou em visão da noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na sua cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução. Muito bem. Eu vejo os sonhos muitas vezes como um grande mistério. Mas eu extraí algumas coisas bem interessantes das minhas pesquisas, porque está com muitos anos. Faz 48 anos que eu sou cristão. E eu sempre me interessei por sonhos, porque a primeira coisa que eu sonhei, depois que eu entreguei minha vida a Jesus, me deixou perplexo. E foi um sonho profético. Foi um sonho profético porque naquele sonho, Deus mostrava para mim o estado de miséria que se encontrava a humanidade e que não havia remédio para a humanidade, porque Deus envidou todos os seus esforços para melhorar o ser humano, conseguindo sucesso apenas em uma parcela da humanidade. Porque a grande maioria tem insistido em seguir seus próprios caminhos, de modo que hoje a humanidade dos nossos tempos, dos nossos dias, se assemelha à humanidade dos tempos de Noé, quando Deus se viu obrigado a trazer juízo sobre a humanidade, porque a depravação era muito grande. Havia todo tipo de pecado, de abominação praticado debaixo dos céus. Tem aqui algumas formas de explicar os sonhos que eu cataloguei aqui. E eu diria que são seis origens. Primeiro, mau funcionamento do metabolismo. O mau funcionamento do metabolismo causa delírios, pesadelos e visões noturnas. O organismo está ou doente ou está sobrecarregado de comida, e o homem então ele tem sonhos conturbados durante a noite. A segunda origem dos sonhos é o cansaço físico. Um homem muito cansado, exausto, ele pode sonhar. Pode ter confusão mental, durante a noite e ter visões. Sonhos sem pé nem cabeça, sonhos que ele nunca vai entender. E também as emoções em conflito. Quando o homem está emocionalmente perturbado, quando ele está emocionalmente em conflito, ele sonha coisas. Porque os sonhos também podem ser resultado do desejo do coração humano. Aquilo que no íntimo ele quer que aconteça. E às vezes são coisas que ele nem confessa, e que ele não externa, mas que acabam sendo extravassados através dos sonhos. Ok? Esta é uma outra origem. A quarta origem é o espírito humano. O espírito humano, ele foi criado à imagem de Deus. E ele, como é espírito, ele transita em outras dimensões, porque nós vivemos na terceira dimensão. Mas o espírito humano pode sim transitar pela quarta dimensão e até outras dimensões. E lá no mundo espiritual ele vai perceber movimentos, coisas que a sua alma, que a sua mente mal suspeitam. É por isso que muitas vezes o homem sonha sonhos proféticos, sonhos de coisas que vão acontecer e que acontecem no futuro. Então esta é uma origem, o espírito humano. E o espírito humano, ele revela os seus temores, a sua alma, ele pode assim
enviar mensagens de precaução, de advertência para a sua alma. E é por isso que nós sonhamos sonhos sobre coisas que sequer imaginávamos. Então, esta é uma outra origem para os sonhos. Outra origem são os sonhos diabólicos. Satanás, ele coloca sonhos no ser humano durante o seu sono, ele envia agentes demoníacos com sonhos perversos, e muitas vezes nós sonhamos com coisas absurdas, coisas que até a nossa natureza abomina. E nós sonhamos coisas de muita natureza, pesadelos, paralisia do sono. Então o diabo ele pode trazer esse tipo de sonho durante a noite, visão e de perturbação noturna. É aquilo que as escrituras chamam de terror noturno, espanto noturno. Ok? Então o diabo ele provoca todo esse tipo de coisa, paralisia do sono, pesadelos, visões bestificantes, absurdas. Isso pode ser provocado por Satanás. E por último, tem as mensagens que são enviadas pelo Espírito de Deus. Porque está escrito, né, no livro de Provérbios que o espírito do homem é a lâmpada de Deus, através do qual Deus perscruta todo o interior do ser humano. Então Deus costuma enviar mensagens, profecias, recomendações, advertências para o espírito humano que os repassa para a sua alma, e assim o homem pode ser livre de problemas sérios ou se preparar para dificuldades, e até mensagens bem afortunadas, bem-aventuradas, de coisas que o Senhor fará, de coisas que o Senhor dará ao homem. E eu posso, assim, citar muitos sonhos desta natureza que eu sonhei. Mas eu lembro de um sonho muito interessante que eu tive, né, quando eu passei um tempo desempregado. Estava muito cansado na empresa, eu trabalhava no multinacional, e eu pedi a Deus que Ele me demitisse. Só que na hora de conseguir um novo emprego, eu não consegui, porque eu sempre fui um homem de uma profissão só. Eu era um especialista na minha função. Muito bom no que eu fazia, mas que na cidade onde eu morava não haviam portas para trabalhar com o meu tipo de trabalho. Então eu tive um sonho que eu estava caminhando uma das avenidas aqui da minha cidade, daqui de Maceió. Eu não sou alagoano, eu sou pernambucano, do Recife, e moro nesta linda cidade que vocês precisam conhecer, se você ainda não conhece. E eu vinha passando em frente a um centro espírita que tem naquela avenida Siqueira de Campos, quase em frente ao cemitério. Quando eu olhei do meu lado assim, parou um Gol branco, e quando eu olhei para dentro do Gol, vi dois homens que trabalhavam na minha empresa. Um era o gerente e o outro era o meu chefe antigo na área de montagens. E eles vieram propor a mim que retornasse ao meu antigo emprego. Eu acordei, né, assim, achei interessante, e até disse para minha esposa: olha, eu ando tão afim de arranjar um trabalho que sonhei que era convidado para voltar para a empresa. Passaram-se meses. Aí eu arranjei uma nova função e não deu certo porque não era o meu ramo, e eu fiquei desempregado. Mas aí, naquele dia que eu fiquei desempregado, o meu filho de 3 anos me deu uma profecia. Ele estava dormindo, ele se acordou, apontou o dedinho em riste e disse para alguém que só ele estava vendo: olha, não faz isso com meu pai, porque eu vou dar um novo emprego para ele. Aí voltou, deitou e dormiu. E eu fiquei muito animado, porque como a criança poderia saber que eu estava sendo demitido naquele instante? E quando a minha esposa contou isso, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito animado. No outro dia eu liguei para a antiga empresa e me ofereci para um serviço avulso, porque tinha alguns serviços na cidade, e eu me ofereci para serviço avulso. E ele disse: não, vem aqui que eu tenho algo melhor para você. Eu estava sem dinheiro, arranjei emprestado, fui a Recife, e ele me ofereceu
a montagem aqui nessa cidade. Aí eu vim para cá, voltei e comecei a trabalhar na montagem. Foi um período muito difícil de readaptação, mas quando eu já estava me readaptando, quase um ano depois, eu estava terminando um serviço num determinado lugar, quando eu vi parar um Gol branco. Quando eu olhei para dentro do Gol, era o gerente, mas não o chefe de montagem, o vendedor. Aí eu comecei a rir. Eu sabia. Estava acontecendo ali aquele sonho profético. E quando o gerente da empresa, na regional do Recife, me convidou, eu fiz charminho. Disse, não sei não, eu não sei. Estava muito cansado, eu estou querendo relaxar, mas vou perguntar para minha esposa. Se ela achar legal isso, eu comunico a vocês. E eles ficaram animados com aquilo. Tá bom, então, mas não demora, a gente está precisando de você. Aí voltei a trabalhar na minha antiga função, salário excelente, muito bom, né? Então são sonhos que Deus dá ao ser humano. Né? Deus fala conosco. Agora tem um sonho, que eu sei que esse foi o espírito humano, porque eu não era crente ainda, mas Deus fala por sonhos até com os descrentes. Meu pai faleceu e a minha família, então, decidiu então me mandaram para Porto Alegre, porque eu era um jovem malandro, preguiçoso, parei, saí da escola, não quis estudar, fiquei vagabundando, jogando bola e maloqueirando na cidade. Aí decidiram então me mandar, porque meu irmão disse, não, deixa ele aqui comigo, que eu vou botar ele na escola e vou tratar ele com mão de ferro e ele vai se dar bem. E eu fui embora para Porto Alegre. Agora, antes de eu viajar para Porto Alegre, faltando alguns dias, eu tive um sonho durante a noite que eu estava voando sobre uma determinada avenida de uma cidade que eu não conhecia. Eu vinha voando e havia no final desta avenida uma bifurcação. A esquerda ia para Gravataí e a direita para Alvorada, que é uma cidade da grande Porto Alegre. E eu pairei por ali, olhei tudo aquilo, voltei para onde eu tinha vindo, voltei outra vez e perscrutei as duas direções, aí acordei. Passou, eu viajei para Porto Alegre e já estava lá há 3 anos morando quando meu irmão mudou para a cidade de Alvorada. E mudou durante o dia, eu estava trabalhando, quando foi à noite ele me deu o endereço, eu peguei o ônibus. Quando eu passei naquele lugar da Avenida Assis Brasil, o lado esquerdo, não sei se ainda está lá com a mesma configuração, porque isso faz 48 anos. A esquerda para Gravataí e a direita para a cidade de Alvorada e outros lugares que eu nem lembro mais. Quando eu vi aquilo, eu estremeci. Digo, Deus, eu já estive aqui. Eu tenho certeza, eu conheço esse lugar. E de fato eu tinha estado ali. O meu espírito, que anda no mundo espiritual, nas dimensões espirituais, ele estava curioso com o meu futuro, e então ele decidiu investigar. E então eu sonhei e sabia que eu já tinha estado naquele lugar. Os sonhos são coisas misteriosas, mas são mensagens. Então, pela sua natureza, né, e por se mover nas dimensões espirituais, o espírito do homem pode ter conhecimento de coisas que a nossa alma não sabe. Conhecimento da parte de Deus, conhecimento da parte do futuro, porque nós somos meio divinos, fomos criados à imagem de Deus. E como crentes, então, a nossa natureza divina está sendo formada em nós até aquele grande dia quando Jesus completará a obra que começou.